Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós podermos estar aqui nesta manhã, primeiro dia da semana, o dia de domingo, e eu creio que você que está aí, sintonizado através desta ferramenta poderosa de comunicação que é a internet, tenho certeza que você está sendo edificado pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que eu também quero fazer uma reflexão bíblica, até mesmo sintética, devido à brevidade do tempo, mas eu quero convidar você aí para nós estudarmos o livro de Josué, tendo em vista que essa lição, só que não fica preocupado não, que jovem é de 0 a 100 anos, viu? É de 0 a 100 anos. Fica conosco aí sintonizado, que Jesus vai falar ao seu coração. Essa trata da terceira lição, que tem como título Preparativos para a Conquista. A lição proposta nesse segundo trimestre tem como tema o tempo de conquistas. O texto do dia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. O primeiro tópico nós vamos abordar aqui a respeito de Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Todos nós sabemos, e eu acredito que você também sabe, que o povo de Israel peregrinou no deserto num período de 40 anos. Olha só, não foram 40 dias, não foram 40 meses, não foram 40 semanas, mas foram 40 longos anos. Detalhe, Deus não queria que eles ficassem ali aquele tempo todo. Era uma peregrinação rápida, breve, mas por causa da murmuração, o povo começou a desobedecer ao Senhor. E Deus, partindo dessa premissa, não se agradou e eles ficaram ali rodeando o deserto. Aí nós vamos ver aqui, no primeiro subtópico, que Josué provê o povo de comida. Uma coisa muito linda que Deus nos propõe aqui, é que durante essa peregrinação pelo deserto, nesses 40 anos, o cuidado de Deus para o povo de Israel era muito lindo, era muito grande. Devido a ser um lugar onde não tinha shopping center, como não tinha padaria, como não tinha outros estabelecimentos para prover o povo, o que Deus fazia? Deus, ele enviava o maná, Deus enviava a carne, Deus enviava o pão, Deus até mesmo estava provendo a roupa, o calçado daquela grande nação, daquele povo. E aí, quando Josué, então, ele assume, quando ele sucede esse grande líder chamado Moisés, nós vamos ver que agora Deus, ele cuida do povo, Deus, ele continua com as suas mãos estendidas, mas ele fala para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas tem um detalhe: seja forte e corajoso. Tenha um espírito de ânimo. Sabe por quê? Porque agora, sob a liderança de Josué, eram eles que tinham que lutar, eram eles que tinham que prover o alimento. E aqui, quando Moisés ele morre, Josué assume a liderança, Josué assume esse cargo tão singular, ele então começa a orientar os príncipes, ele começa a passar naqueles que eram os cabeças das tribos, e fala assim: olha, vocês precisam prover comida para o povo. Vocês precisam reunir e preparar o alimento. É por isso que lá no versículo de número 11, em Josué capítulo de número 1, nós vamos encontrar Josué dizendo assim: olha, provede-vos de comida. E qual era então a finalidade de Deus, até mesmo por meio de Josué? Porque aqui Deus vai lá e leva na boca do povo o pão? Por que aqui Deus não leva na boca do povo a provisão? Por quê?
Porque Deus estava estimulando aqui, meu amigo internauta, meu irmão, jovem, irmão, irmã que nos assiste. Sabe o que Deus estava querendo fazer aqui? Estimular a união do povo. Sabe por quê? Todos estavam com o objetivo de saciar a necessidade básica. O que é? A fome. Todos nós precisamos de alimentação, todos nós precisamos da água para saciar a sede. Então Deus estava querendo dizer assim, olha, vocês querem resolver esse problema? Vocês vão trabalhar em equipe. Sabe por quê? Porque assim como o salmista no Salmo 133 disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É em união que Deus vai te dar a vitória. É em união que Deus vai prover o alimento para você. É em união que esta prova que você está passando, Deus vai te dar vitória. Tantas famílias hoje destruídas, você conhece pessoas que estão sobre o mesmo telhado, estão debaixo de um mesmo telhado, abrigados numa mesma casa, mas ao mesmo tempo desunidos? Pessoas que não conseguem falar a mesma língua, é difícil, não é verdade? Mas Deus ele está dizendo nesta manhã no seu coração, é na união que as suas necessidades serão satisfeitas. Era isso que Deus estava trabalhando. Em segundo lugar, Josué precisava de auxiliares. Josué, como líder, não podia fazer tudo aquilo sozinho. Ele precisava de se cercar de pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. Pessoas que tinham no seu coração o mesmo objetivo. E qual era? Trazer o pão para suas famílias, trazer a provisão para a sua casa. E você pode estar dizendo aí, Leonardo, eu estou com medo dessa crise, essa pandemia, e eu estou vendo tanta coisa. Meu querido, minha querida, fica tranquilo, porque Deus está levantando pessoas para estar do teu lado, pessoas para te auxiliar, pessoas para te dar os preparos necessários que você necessita. Deus está levantando pessoas, assim como foi com Josué, que aqueles homens vestiram a mesma camisa e disseram, Josué, nós estamos contigo, pão não vai faltar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico, também abrangendo essa mesma questão, nós vamos ver que Josué, ele convida algumas tribos, ele lança o convite para algumas pessoas, e estas pessoas, principalmente, os guerreiros da tribo de Ruben, ou de Rubem, e os guerreiros da tribo de Gade, e a metade da tribo de Manassés, estas tribos se levantaram, e disseram para Josué, nós vamos pelejar com você, nós vamos entrar e conquistar a terra junto com você. É aqui que nós vamos ver, que estes homens deixaram tudo, deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias, deixaram até mesmo os seus interesses, mas disseram, nós vamos conquistar essa terra prometida aí, nós vamos tomar posse da herança que Deus preparou para o seu povo. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que o livro de Josué vai nos trazer a narrativa, e são 24 capítulos, leia na sua casa, esse livro é muito lindo, tá? O livro de Josué é um livro histórico, é um livro que vai abordar a questão histórica do povo, na peregrinação até a terra prometida, dentro da terra prometida também. O terceiro subtópico vai dizer assim, seja fiel ao comandante. Eu quero destacar um ponto aqui da lição que diz, de nada adianta, escute isso, de nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Sabe o que eu vejo aqui nessa lição? Tem muitas pessoas que têm projetos bons, tem muitas pessoas que oram, que jejuam, que consagram, mas não sabem ser submissos à liderança, não sabem ser submissos à vontade de Deus através de um líder. Quem que era o líder que Deus tinha levantado ali? Josué. Quem que era o líder que Deus havia capacitado para estar frente à congregação de Israel? Josué. Ou seja, quem olhasse para Josué tinha que obedecer aquilo que Deus falava com ele. E é por isso que, infelizmente, nos nossos dias, tem pessoas que não conseguem ser liderados. Tem pessoas que não gostam de se submeter a uma liderança. Mas através desta lição, que nós venhamos aprender
que Deus, Ele exige obediência de nós. Quer ser abençoado? Quer ter um ministério profícuo? Quer ter uma vida restaurada? Seja fiel ao seu líder. Seja fiel ao seu pastor, seja fiel à pessoa que Deus levantou para estar na liderança, porque foi Deus quem escolheu ela. Se você é um líder, que os teus liderados vejam também em você o brilho da glória de Deus, o exemplo, porque todos olhavam para Josué, e o requisito que o povo falou para Josué é o seguinte: Josué, se Deus, o Deus que esteve com Moisés, estiver com você, nós estamos junto com você, mas se Deus não tiver, pode esquecer. Deus está na tua vida, pode ficar tranquilo, que as pessoas vão estar junto com você. Então se submeta à liderança, seja fiel. Fidelidade é um fator que infelizmente hoje muitas pessoas estão abrindo mão. É muito fácil ter infidelidade no casamento, ter infidelidade no relacionamento. As pessoas hoje não querem compromisso, mas Deus trabalha com a fidelidade. Seja fiel, que você vai ver a mão de Deus te abençoando. Vamos lá para o segundo tópico. O tempo passa muito depressa e vai dizer a respeito dos espias. Josué, quando aqui eles já entram na terra prometida, eles tinham que, no caso, antes disso, analisar a terra, analisar como que era o povo daquela terra, como que era o fruto da terra. Você pode estar pensando assim: mas Leonardo, Deus já não deu a terra para eles? Sim. Leonardo, Deus já não havia prometido? Sim, é claro. Mas por que a necessidade de mandar alguém lá para vigiar a terra? Sabe por quê? Sabe o que eu entendo aqui? Preparação é com você. Fazer milagre é com o teu Deus. Tem gente que Deus promete para ele: você vai ser um pregador da palavra. Ele não lê a Bíblia. Tem gente que Deus promete: você vai cantar, vou te levar, você vai adorar o meu nome. Mas a moça não coloca um CD lá para ensaiar. Então, o que Deus está querendo dizer conosco aqui? Prepare-se, meu querido. Se prepare, esteja engajado, seja afiado na palavra, manuseie a Bíblia, se matricule num curso de teologia, sabe? Quem aprender a se aprofundar, Deus, Ele vai fazer milagre, Deus, Ele vai te levar, Deus, Ele vai abrir as oportunidades. Mas quando as oportunidades vierem, e se você não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Você vai fracassar. É que Josué está dizendo: opa, gente, Deus nos prometeu a terra, mas espera aí, a nossa parte vamos fazer. Vou enviar 2 espias lá, e quando os espias chegam lá, eles vão ver a terra, eles vão ver como era o povo da terra. A lição vai dizer assim: essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas, demonstra, olha que interessante, sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus, aleluia, e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Querido, meu amigo, meu irmão internauta, você aí, minha irmã, você está em guerra. Você está numa guerra, e não é só numa guerra física, não é só numa guerra. Nós estamos vendo um cenário aí de crise, mas a igreja não está em crise. Nós temos um Deus, nós temos um Deus que trabalha por nós, mas mesmo assim, é por isso que a lição aqui dos adultos vieram, e os professores que me precederam aqui de maneira maestral, com maestria muito grande, trazendo aqui essas palavras tão lindas, e eu estava ali assistindo, fui também edificado por Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala assim: meus irmãos, no demais, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Vocês precisam estar preparados. Que jeito? Através da armadura de Deus. O que ele está querendo dizer? Vocês estão numa batalha, mas vocês precisam estar revestidos com a armadura de Deus. Se prepare pela armadura de Deus. Os espias chegaram, lá no segundo tópico, e eles foram descobertos. Aquilo que Josué estava preparando, agora foi descoberto pelo rei de qual cidade? A cidade era a terra prometida, a cidade de Jericó, que eles estavam ali. Aí o que aconteceu? Os espias foram hospedados na casa de uma mulher, e não era mulher de boa índole não, viu gente? Não era uma mulher certinha não, não era uma mulher de boa pinta não, de boa conduta não. A Bíblia vai dizer que era uma mulher prostituta.
Era uma mulher que ganhava sua vida fácil, que estava na imoralidade. Mas o interessante, que mesmo dessa maneira, mesmo dessa forma, ela vai hospedar os servos de Josué. Ela vai abrigar os espias. E quando os homens do rei chegaram ali para tentar matar ou para tragar daqueles 2 espias, aquela mulher vai protegê-los, porque eles estavam sobre o teto da sua casa. Aquela mulher foi um instrumento que Deus usou. E a lição vai dizer assim: o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Você está passando um momento de dificuldade na sua vida? Você está vivendo perigo? Você olha de um lado, é perseguido, você olha de um outro, é perseguido. O inimigo quer tragar você, quer com angústia, com a depressão. Nesta manhã eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Levanta a tua cabeça, alegra o teu coração. Deus está enviando uma porta de escape para você, em nome de Jesus. Aleluia. O terceiro subtópico vai dizer: um testemunho para os espias. Eu gosto dessa parte aqui, por quê? Quando ela fala com os espias, a Raabe, a mulher que era prostituta, ela demonstra uma fé maior do que a dos espias. Sabe por quê? Ela vai dizer assim, Josué capítulo 2, versículo 9: bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra. Ela sabia que Deus havia feito a promessa. Ela sabia que a terra já era deles. Então o que ela fez? Ela agiu em conformidade com a promessa. Você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Haja em conformidade com a palavra de Deus. Tem muitas coisas para falar a respeito da Raabe, mas como eu disse, nós queremos sintetizar aqui a lição. A Raabe, embora tivesse uma vida promíscua, está no terceiro tópico, nós vamos entender que o Senhor resgatou aqueles espias através de Raabe. Nós vamos ver que mesmo naquela situação leviana, ela foi uma mulher de fé. Ela usou da fé. E o escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: sem fé, escute isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Mantenha, exerça a tua fé e Deus vai se agradar de você. No segundo subtópico vai dizer que Raabe foi uma mulher de estratégia. Ela agiu com sabedoria diante de uma situação complicada. É muito fácil as pessoas perderem o equilíbrio no momento de dificuldade. É muito fácil as pessoas se desesperarem no momento de adversidade. Você está passando por um momento de adversidade? Você conhece uma pessoa que ela enfrenta uma crise na família, e ela já perde o controle. Uma hora ela está confiando em Deus, outra hora ela está já espraguejando, está amaldiçoando o filho, está amaldiçoando a esposa. Você conhece uma pessoa que no trabalho, qualquer coisinha que fala para ela só fica na defensiva, ela quer contra-atacar com palavra. Irmão, eu quero trazer para você, em nome de Jesus, tem um gominho do fruto do Espírito Santo, chamado temperança. Que Deus ele possa trazer domínio próprio para você. No momento da dificuldade, olha só a sabedoria de Raabe. Uma mulher que era tratada, era desprezada, marginalizada, segregada pela sociedade, mas no momento da crise, o que ela fez? Ela agiu com equilíbrio. Ela falou: opa, peraí, Deus fez uma promessa para esse povo aí, eu quero fazer parte dessa bênção também. Eu vou agir com equilíbrio, vou agir com sabedoria. Tem equilíbrio na sua vida, meu querido. Tem equilíbrio na sua vida. Tem pessoa que fala, sabe, na hora da raiva fala palavras que Deus não está presente, aí magoa o cônjuge, magoa o irmão, magoa o patrão, sabe, e aí depois ela se arrepende. Oh meu Deus, não era para eu ter falado aquilo. Sabe por quê? Falta de equilíbrio. Na hora do nervoso fala a palavra que Deus não está presente, e Deus está falando conosco aqui. Tem equilíbrio no momento da tribulação. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, escute isso, mas por sua coragem e por sua fé. Por sua coragem e por sua fé. Tem gente que pode pensar: então Deus abençoou ela porque ela mentiu. Porque quando os homens vieram, falaram assim: não, eles não estão aqui não, eles já fugiram. Mas na verdade eles estavam escondidos ali. Então Deus abençoou por causa da mentira? De maneira alguma. Deus abençoou Raabe por quê? Primeiro, ela teve fé. E segundo, ela foi uma mulher de coragem. Aí, finalizando aqui essa lição, eu quero concluir, porque o tempo já está se esgotando. Os espias então falaram para ela: se você não falar nada para ninguém, que nós estivemos aqui,
nós vamos poupar a sua vida. Mas essa mulher tão sábia, a Raabe é muito sábia, ela falou assim: não, peraí, meus senhores, eu peço que vocês não poupem não só a minha vida, mas de toda a minha casa, de toda a minha família. A recomendação daqueles 2 espias eram: quando a gente conquistar a cidade, quando nós entrarmos nesse território, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um fio de escarlate aí na tua casa. Quando nós olharmos para esse fio de escarlate, nós vamos entender que na tua casa nós não vamos entrar. Na tua casa não vai haver destruição, na tua casa não vai haver a morte. Aí, quando nós olhamos para esse trecho, tendo em vista que foi falado aqui já, a Bíblia, meu querido irmão, ela é tão linda, ela é tão categórica. A Bíblia ela é um livro cristocêntrico. O que é isso? Cristo é visto no centro do universo. Eu gosto de falar isso, que de Gênesis a Apocalipse, você vê a pessoa de Jesus Cristo, em todos os livros. E aqui, o que Deus está falando para nós? Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, lá no Calvário de Jesus, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo de redenção. Olha aqui a palavra da lição dos adultos: redenção. Da família de Raabe, um fio vermelho, que era escarlate. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Eu quero finalizar minhas palavras dizendo: Raabe fez aquilo que os espias falaram. Quando os israelitas dominaram a cidade, quando eles entraram e dominaram a terra, o que aconteceu? Começaram a destruir tudo que via pela frente. Mas lá na casa da Raabe, eles olharam e viram fio de escarlate, aleluia. Aquele fio que simbolizava aqui para nós, como foi lido, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Assim como aconteceu lá em Êxodo 12, no momento da praga, no momento da morte dos primogênitos. O anjo da morte passou, mas aonde tinha a marca do sangue do Cordeiro, não houve morte, não houve destruição. E eu quero ser bênção de Deus para a sua vida que está assistindo aqui, participando dessa EBD tão gloriosa, com professores capacitados, pessoas usadas por Deus para te abençoar aí na sua casa. Eu quero dizer para você: coloque o sangue de Jesus aí na tua casa. Você pode estar falando: Leonardo, mas a minha família está em tribulação. Leonardo, você não sabe como está a vida dos meus filhos. Meu filho está na droga, minha filha está lá numa vida promíscua, meu casamento está acabando. Leonardo, eu não sei o que fazer. Faça como Raabe, meu querido, coloque a marca do sangue do Cordeiro aí. Sabe por quê? Porque essa destruição não vai acabar com a tua família. Essa destruição não vai chegar até você. Sabe por quê? Porque você tem a marca do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Então receba essa palavra no seu coração, que essa palavra possa ficar em você. Raabe e a sua família não foi destruída. Sabe por quê? Porque tinha o fio de escarlate que simbolizava o sangue de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando. Um beijo no seu coração e que o Senhor lhe conceda uma semana abençoada em nome de Jesus.